Jéssica ao vivo na Câmara Municipal tem informação, pois não, Jéssica? Olha, Fábio, nós estamos aqui já com o presidente da Câmara de Vereadores, ele que reuniu os vereadores sindicalistas para fazer uma nova reforma, um novo texto, né? Já chegaram a um consenso, presidente, vai ser votado hoje o projeto da reforma previdenciária municipal? Boa tarde, bom dia, boa tarde, Fábio, todos da TV Atalaia. Veja, a gente continua ainda tentando ajustar alguns pontos do projeto. O importante é que há boa vontade do Executivo, dos vereadores, para que a gente faça a melhor reforma possível para os nossos servidores. Então a gente não tem pressa até a gente ter a certeza de que fizemos o melhor. Então a gente vai começar já a votação da LDO, vamos votar em primeira votação, encerra, começa a votação da reforma da Previdência e vamos até o final. Mas a LDO, então vocês não vão finalizar hoje? Não, a LDO a gente não consegue finalizar hoje, vamos retomar na terça-feira. A prioridade hoje é a reforma da Previdência, tendo em vista que a Prefeitura de Aracaju está com a sua CRP suspensa e a gente não pode deixar o município sem continuar com as suas transações junto às instituições financeiras. O que é que cai desse texto novo que tinha sido colocado anteriormente? Não, nós tiramos várias situações, mudamos a regra da pensão, né, para os cônjuges, os dependentes que iriam ficar com benefício menor, mudamos a questão da idade, mudamos a questão da aposentadoria por insalubridade, que é especial, colocamos, né, a situação da reversão, ou seja, quando um filho deixa de ser dependente, vai aumentar o valor do cônjuge, ali, do pai ou da mãe que ficou viúva. Então tem uma série de situações que nós avançamos. Se nós formos olhar a reforma que tende a ser aprovada, é a melhor reforma da Previdência do país. Nenhum outro lugar, talvez, tenha tantos benefícios e pode questionar aos sindicatos, aos servidores, de fato, o que nós conseguimos fazer depois de muita discussão. É importante dizer, os sindicatos participaram dessa discussão, o líder da prefeita Isaac, a gente junto à presidência, a prefeita Emília sentando à mesa. Eu tenho certeza que o que nós estamos conseguindo aqui é muito bom para a saúde dos fundos e a garantia de que no futuro todos os servidores terão uma aposentadoria digna. Mas não fecharam o texto ainda, né? Surgiu um outro ponto e a gente vai até o último segundo ajustando. Estou quase liberando o presidente, que ele está hoje com um horário bem ajustado, mas o Fábio Henrique quer interagir. Oi, Fábio, pode falar. É isso, Jéssica. Agradecendo a gentileza do presidente da Câmara. Presidente, houve muita discussão em relação ao projeto que foi encaminhado. A prefeita disse ontem, ao vivo aqui na TV Atalaia, que havia encaminhado um substitutivo, devidamente combinado com os sindicatos. Esse substitutivo é esse que está sendo discutido? De fato, é aquilo que foi combinado com os sindicatos? A prefeita de Aracaju esteve, inclusive, na TV Atalaia ontem, disse que tinha encaminhado um substitutivo, que o substitutivo foi combinado com os sindicatos, mas eu acredito que agora já é o substitutivo do substitutivo, né? Que seja. O importante é a gente acertar. Que venham tantos forem necessários. O que não pode é aprovar algo que traga algum tipo de embaraço, prejuízo para o futuro. Então, está vindo um novo projeto, a gente aguarda, mas a gente vai aprovar, Fábio, todos os telespectadores, aquilo que nós entendemos que é justo e que vai fazer com que a nossa previdência ela se sustente ao longo do tempo. Vou liberar o senhor, muito obrigada pela participação, porque eu vou conversar aqui com o João Augusto, que é do Sindicato dos Médicos. Só lhe respondendo com mais calma, Fábio, é que esse substitutivo que ela falou ontem, ele já foi mudado, já foi alterado, né? Eles conversaram com os sindicatos, mas aqui houve um outro entendimento, né, João? Houve, infelizmente houve um envio de um substitutivo que não condizia com o acordado com todos os sindicatos. E como é um projeto que não pode haver algumas modificações pelos vereadores, mas tem que vir do Executivo, então está sendo necessário a Prefeitura ficar reencaminhando sempre novos substitutivos. Estamos agora lá dentro, eu saio aqui para dar entrevista, estamos agora lá dentro ainda analisando alguns textos que a Prefeitura vai ter de novo que reenviar um novo texto para aí sim o presidente da Câmara colocar em votação. O dano maior que seria no primeiro projeto de lei, graças a Deus, com a força dos trabalhadores e a negociação que a Prefeitura abriu, isso tem que deixar claro também, porque ela mandou algo que ia ser muito deletério, foi, mas depois teve a sensibilidade, junto com o líder do governo, o Isaac, tiveram a sensibilidade de reabrir as conversas com os sindicatos para que a gente fizesse as modificações. Então, o texto que tenderá a ser votado, aí sim vai ser um texto que vai trazer e resguardar vários direitos que iam ser aviltados
de nós servidores. Então estamos lá dentro ainda, como disse o próprio presidente da Câmara, ainda vendo alguns detalhes de redação, porque é muito complexo analisar os textos, mas estamos vendo detalhes de redação para reencaminhar de volta para a Prefeitura, para que ela encaminhe novos substitutivos. Quantos forem necessários, a gente já acertou com o presidente da Câmara que ele só colocará em votação quando o último substitutivo estiver condizente com o que foi acordado com os sindicatos. Para quem não conhece, tem até uma abelha aqui tentando atrapalhar a gente. Como é hoje a situação? Homens se aposentam com quanto? Mulheres com quanto atualmente? Então, atualmente, a idade mínima do servidor era 60 e 65. 60 homem e 55 mulher. Nessa nova proposta, vai ampliar para 65 o homem e 60 mulher como idade mínima. Mas a gente conseguiu duas regras de transições que vai fazer com que quem esteja em atividade, quem já esteja como servidor ativo, logo no início, para quem está prestes, não salte logo para 65. Então a gente conseguiu a negociação de duas regras de transição, tanto uma somatória de pontos, que é entre idade e tempo de contribuição, quanto pedágio, que aí o servidor vai escolher aquele que melhor lhe convier. E também o que a gente conseguiu reverter, que seria danoso no projeto original, foi o cálculo da aposentadoria, que anteriormente ia ser uma média de todas as contribuições, ia começar com 60% dessa média, ou seja, ia ter um corte de quase 40% nas aposentadorias. A gente conseguiu reverter para o atual servidor, mantém o cálculo como está, sem nenhum prejuízo, e para os novos servidores, ao invés de começar de 60%, vai manter os 100% desse novo cálculo. Então foram vitórias que foi graças à mobilização dos trabalhadores, que por consequência fez com que a prefeita Emília tivesse a sensibilidade de nos ouvir e não ficar de forma torrencial com a ideia única dela. Foi bom, isso mostra que ela teve mais sensibilidade e os servidores, graças à sua mobilização, conseguiu reverter os danos que vinham no projeto original. João, muito obrigada pelas informações. Olha, Fábio, a qualquer momento eu volto para falar, inclusive, com os outros vereadores, o líder da prefeita aqui na casa, a oposição. Já adianto que os 14% eles vão permanecer, porque realmente é um cumprimento com o que diz a legislação e o STF, mas a reforma da Previdência, ela só vai ser votada hoje se realmente houver um consenso entre o Poder Executivo e as categorias. Daqui a pouquinho eu volto. Ok, vamos mais uma vez ao vivo à Câmara Municipal de Aracaju. É a TV Atalaia acompanhando a polêmica votação da reforma da Previdência. Ao vivo, abre aqui o telão. Jéssica Cruz já está na parte interna agora da Câmara. É com você, Jéssica. Oi, Fábio. Agora eu estou aqui com situação e oposição, porque eles saíram rapidinho da sala da presidência, onde eles estão discutindo. Eu já vou conversar aqui com o vereador Elber Batalha, porque o vereador me disse assim, olha, o consenso a gente chegou, o negócio é colocar em papel, né? Exato. A dificuldade agora é a gestão conseguir traduzir em papel o acordo que foi construído, com o esforço da oposição, dos sindicatos, do líder da situação, todos se somaram para ter um entendimento. É necessário fazer a reforma por uma exigência da certidão. Mas essa reforma tinha que ser o mínimo danosa para o servidor possível, agravando minimamente e garantindo situações que o projeto original tirava. O projeto original praticamente acabava com a aposentadoria insalubre, para a insalubridade especial com menos tempo. Acabava praticamente com a aposentadoria especial para professores, porque exigia praticamente os 25 anos integralmente em sala de aula, não contando como sala de aula, atividades pedagógicas complementares, direção, coordenação, enfim, era muito ruim, era preconceituoso com as uniões estáveis homoafetivas, fazia distinção entre o casal hétero e o casal homossexual, era péssimo o projeto. A cobrança da oposição, a luta dos sindicatos e a sensibilidade do líder Isaac, que convenceu a prefeita de que era necessário voltar ao diálogo, abrir o diálogo, na verdade, que o projeto foi enviado sem diálogo nenhum, fez com que avançássemos. Agora a administração está com a dificuldade de botar no papel o que a gente acordou verbalmente. Veio um substitutivo com diversos erros e agora a gente aguarda o substitutivo do substitutivo. Esperamos que chegue o mais rápido possível para ver se conseguimos fechar isso hoje.
Agora, seria necessário realmente a votação hoje desse projeto? Porque, pelo que eu estou vendo, precisa de muitas análises ainda, né? Na verdade, é como eu disse, as análises do que deve ser colocado já foram fechadas. O grande problema agora é a administração conseguir transformar isso numa redação correta. Toda vez que eles mandam, nós detectamos erros. E aí nós questionamos e volta. É necessário uma melhor técnica da gestão para que isso fique bem claro e o servidor não seja prejudicado. Por exemplo, é claro na Constituição Federal que as idades só podem ser modificadas, as idades de aposentadoria, com emenda à lei orgânica. A gestão insiste em não mandar essa emenda. Eu acho que isso vai ser prejudicial, mas não prejudica o servidor, vai dar problema para essa servidão, para essa certidão. Melhor dizendo, mas vamos garantir que o servidor seja prejudicado ao mínimo e que em alguns casos tenha até ganhos, como no caso da reversão da aposentadoria para a viúva, que foi uma conquista de oposição e situação juntos, e outros exemplos que nós estamos ampliando a possibilidade da aposentadoria por invalidez ter um plus de 25% no valor em caso de que o aposentado inválido não consiga trabalhar e exija que alguém se dedique a ele em tempo integral. Converso aqui então com Isaac Silveira, que é o líder da prefeita na casa. Isaac, o diálogo é o que está marcando aqui o dia de hoje. Aonde houve reforma da Previdência, o debate foi profundo, foi constante e não seria diferente aqui. Na verdade, a tese central, ela emergia, ela era oriunda da emenda constitucional 103. Então foi enviado para esta casa basicamente aquilo que estava contido na 103. Mas também a própria 103 prevê que os estados e municípios podem ter regramentos próprios. A partir daí começamos as negociações, ouvindo especialmente os sindicatos, são os representantes dos servidores. Então, Emília teve essa capacidade, teve essa, vamos dizer assim, essa ternura de entender que na ampliação da discussão e dos conselhos não faltaria uma boa sabedoria. Então, acho que a gente tem agora uma boa formatação do projeto. A última correção está sendo preparada agora e daqui a alguns instantes vamos votar uma reforma da Previdência muito branda e em alguns aspectos com avanços como são esses que o vereador Elber acabou de citar, a questão da reversão da pensão, também o plus para quem é aposentado por invalidez, precisa de um cuidador. Ou seja, a gestão está pensando numa previdência equilibrada, mas também se perdeu o seu viés social. Agora, isso serve de lição também para os próximos projetos que serão encaminhados aqui para casa, para que haja diálogo, para que realmente essas alterações não desgastem a relação com os sindicatos, com a população? A melhor prática é você exacerbar o debate antes de enviar o projeto. Mas essas crises de imposição, de ação, sempre houve entre parlamento e executivo. Não é fato novo. Mas é isso, são peso e contrapeso, ou seja, é as relações de independência e de harmonia que se vai se dando ao longo do tempo da gestão e da legislatura. O Fábio quer interagir com a gente. Oi, Fábio. Jéssica, houve o vereador Isaac, eu conheço bem a atuação dele porque na reforma da Previdência nós inclusive participamos de audiência pública na Câmara Municipal, reforma da Previdência Nacional. É verdade que o vereador Isaac chegou a entregar a liderança, entregar o cargo de líder da prefeita na Câmara Municipal, caso não houvesse alteração no projeto de reforma da Previdência? Vou perguntar a ele aqui, o Isaac, o Fábio faz um questionamento a respeito do que rolou, de conversas que rolaram, a respeito da sua liderança aqui na casa. Você chegou a cogitar entregar a liderança caso não houvesse alguma alteração nesse primeiro projeto que foi encaminhado? Não, veja, é que os vereadores, vereadoras, meu amigo Elber, e a sociedade sabe do meu compromisso no combate à reforma de 2019. E da minha convicção de que a gente não pode legislar prejudicando os servidores, colocando a conta, né, nas costas dos servidores. A Previdência perdeu muito recurso porque foi retirado de lá um volume substancial para outras coisas que não foram aposentadoria e pensões. Então, eu sou um daqueles que defende que a Previdência seja especificamente voltada para atender os servidores. Então, eu tinha dificuldade de suportar uma reforma como foi enviada a priori. Então, traria muita dificuldade na nossa relação com o poder. Mas isso não foi pedra fundamental. Não houve assim,
ou você manda, ou muda, eu entrego a liderança. Não é uma boa negociação. De pronto, Emília disse que ia negociar. Assim que eu entrei em contato com a prefeita Emília, ela disse, eu vou negociar. Eu sou servidora pública, não quero ver os servidores com prejuízo. Naquilo que eu puder resolver e avançar, nós avançaremos. Então, não houve esse melindre do limite da entrega da liderança. Agora, quando ela pensa um projeto para encaminhar aqui para casa, antes dela encaminhar, ela te chama para conversar, explicar os parâmetros desse projeto? Aconteceu isso? Esse projeto veio primeiro do Aracaju Previdência. Então, a Emília entregou ao Aracaju Previdência esse condão de enviar para esta casa. Depois percebeu que ele veio meio draconiano, veio muito duro. Então, ela se inseriu trazendo outros atores. O secretário de Finanças, o secretário de Planejamento. Então, acontece muito isso em gestão. Você atribui a secretários as atividades e muitas vezes não sai como você planejou, imaginou. Tá faltando os secretários conversarem com você também? Acontece. E faltou a prefeita ler o que estava assinando também, que seria bom, seria uma boa prática. Fábio. Eu acho que está muito claro, né, Jéssica? O vereador Isaac deixou claro que teria dificuldades para defender um projeto de reforma da Previdência. Ele não disse, eu entregaria, mas está muito claro que ele não ficaria confortável como líder em defender esse projeto. E o que acabou de dizer o vereador Elber, eu acho, não é conselho, quem sou eu para dar conselho, mas às vezes você, quando está no executivo, precisa exaurir com os seus secretários aquilo que você vai assinar, porque às vezes lhe dizem uma coisa e no papel tem outra. Jéssica, qualquer nova informação, você pode voltar a me chamar, show de jornalismo da TV Atalaia. Obrigado, Jéssica, ao vivo lá da Câmara Municipal.